sensação igual a essa que eu tenho quando estou em tua presença. Eu não conheço outra sensação igual a essa que eu tenho quando estou em tua presença, no Santo dos Santos, na sala do trono, onde a fumaça me esconde, em tua presença. No Santo dos Santos, na sala do trono, onde a fumaça me esconde, em tua presença. O altar já está pronto, eu trouxe a lenha pra queimar. Sou sacrifício vivo, a ti vem me incendiar. O altar já está pronto, eu trouxe a lenha pra queimar. Sou sacrifício vivo, a ti vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Oh, é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Não há outro lugar melhor. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu
onde a fumaça me esconde em tua presença. Sensação igual a essa que eu tenho quando estou em tua presença. Eu não conheço outra sensação igual a essa que eu tenho quando estou em tua presença, no Santo dos Santos, na sala do trono, onde a fumaça me esconde em tua presença. No Santo dos Santos, na sala do trono, onde a fumaça me esconde em tua presença.
pede, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Da minha vida. No Santo dos Santos, na sala do trono. No Santo dos Santos, na sala do trono, onde a fumaça me esconde, em tua presença. No Santo dos Santos, na sala do trono, onde a fumaça me esconde. Shalom Adonai, meu povo! Tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos a todos aí. A nossa aula de escatologia. Tudo bem com todo mundo aí? Glória a Deus! Então vamos chegando, vamos nessa, tá bom? Vamos começar mais uma aula aí. Já tem gente aí esperando a aula começar. Estamos aqui ajustando os últimos detalhes. Já tem uma galera aí esperando, na expectativa, já tem outros chegando, tá bom? Então pega aí a sua Bíblia, pega aí o seu papel, sua caneta, deixa tudo pronto, preparadinho aí. Nós já vamos entrar na nossa aula, no nosso conteúdo. Para quem já chegou, Deus abençoe, boa noite, shalom. Para quem está chegando ainda, Deus abençoe, boa noite, shalom também. Seja bem-vindo todos aí, vamos começar a nossa aula. Vamos dar seguimento aí então ao nosso tema, o tema que a gente está trabalhando aí nessas quartas-feiras, há algumas semanas já, né? Já tem algumas semanas que a gente está trabalhando essas informações. O que a gente tem trabalhado aí? O tema de escatologia, não é isso? Vou colocar aqui ó, na tela então para vocês. Olha aí, ó. Tema da nossa aula online, estudo online, escatologia. O estudo sobre os acontecimentos do fim dos tempos, né? Então a gente tem trabalhado isso daí, tá bom? Então vou dar aí alguns minutinhos para você pegar, um minutinho aí rapidinho, alguns segundos aí, no máximo um minutinho, para você pegar então aí a sua Bíblia, seu papel, sua caneta, deixar tudo pronto aí para a gente entrar na nossa aula de escatologia. Enquanto isso a galera tá chegando aí, conforme for chegando, vai preparando aí o material para a gente trabalhar, tá bom? Um minutinho para você se organizar. Quem já tiver aí com Bíblia, papel e caneta na mão, abre aí, por favor, Lucas 24. Lucas 24, Evangelho de Jesus na autoria de Lucas, capítulo 24, tá certo? Vai abrindo aí então. Vou dar alguns segundinhos aí para vocês se organizarem. A gente já volta em instantes aí, ó.
na sala do trono, onde a fumaça me esconde, em tua presença. Muito bem, meu povo. Vamos voltando. Vamos trabalhar então. Escatologia. Vamos conversar. Prepararam aí a Bíblia de vocês? Todo mundo aí com a Bíblia na mão? Tá? Eu quero falar sobre escatologia hoje, mas eu quero pegar uma base, um entendimento. Quem assistiu o nosso culto de celebração ao Senhor do domingo passado, né, vai então entender, vai então conseguir fazer a referência. Domingo passado, agora dia 28 de junho, domingo dia 28 de junho, foi o nosso último culto de celebração, e a gente falou lá sobre o caminho de Emaús, né? O tema foi No Caminho de Emaús. E conversamos ali sobre aquele episódio, aquela situação ali, e Deus ministrou muito forte sobre as nossas vidas. Foi noite de ceia do Senhor, do partir do pão, memória, comunhão. Glória a Deus por isso. Eu quero agora pegar essa base, esse entendimento, para a gente construir aqui o entendimento da escatologia, continuar avançando aqui no entendimento da escatologia, tá? Então eu quero começar hoje com vocês, com base nessas informações lá de Lucas 24, informações que Jesus deu aos discípulos. Lucas 24, lá no versículo 13. Vamos começar no versículo 13, tá? Importante você acompanhar aí na sua Bíblia. Vou projetar aqui também, ó. Estou aí projetando a Bíblia para vocês, mas é importante vocês acompanharem com a sua Bíblia também, tá bom? Eu vou colocar aqui um fundinho da minha tela aqui, só bem de leve, ó, para vocês me verem um pouquinho aqui, me acompanharem, tá? E a gente vai acompanhar aí essa leitura. Então começamos aqui, ó, Lucas 24, 13, vamos falar hoje sobre escatologia. Estamos aqui dentro do entendimento da passagem, os discípulos no caminho de Emaús. Vamos usar isso para falar sobre escatologia hoje, tá ok? Tá certo? Vamos lá então. Lucas 24, 13. Vamos ler aqui, ó. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús. Já falei sobre isso aqui no culto de celebração. Não vou repetir tudo, tá, gente? Só vou trazer alguns entendimentos rápidos aqui, senão tem que ficar repetindo e não é legal. Hoje eu quero avançar em entendimento com vocês. Emaús em hebraico, Ramat, e esse entendimento, a tradução disso em hebraico é lugar de águas mornas, tá bom? Fontes de águas mornas, lugar que brota, que nasce, que surge, fontes de águas mornas. Isso quer dizer Emaús. Distante de Jerusalém, 60 estádios, 12 quilômetros mais ou menos. Ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Presta atenção nisso daqui, ó. Os seus olhos estavam como que impedidos. Como que impedidos. Mas não estavam impedidos, tá? Então, parecia que estavam impedidos. Então, assim, não existia nenhum impeditivo físico. Não existia nenhum impedimento nos olhos deles. Uma venda, nada físico. Por isso que, como se estivessem impedidos. Então, fisicamente não estavam. Mas nós sabemos que, emocionalmente e espiritualmente, os seus olhos estavam sim impedidos. Não os olhos físicos, mas aqui estamos falando de entendimento, de discernimento. E vamos ver isso mais lá abaixo. Tá bom? Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, tá vendo aí? Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências desses últimos dias?
E ele lhes perguntou quais, e explicaram o que acontecera a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Olha aqui, presta bastante atenção nessa referência aqui que esses discípulos dão para Jesus sobre o próprio Jesus. Olha o que eles falam de Jesus. É Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Percebam que está falando esses homens aqui, Cleopas, esses discípulos aqui, Cleopas e mais outro discípulo, vamos falar sobre isso agora há pouco, estavam aqui trazendo uma referência sobre Jesus. E sabe qual é a referência sobre Jesus? Era um profeta. Em nenhum momento é expressado aqui por Cleopas e por seus discípulos a expectativa do Messias, de Jesus como Messias. Estavam enxergando Jesus, então, como um profeta. Jesus era profeta também? Claro que sim. Porém, muito mais que um profeta, muito além que um profeta. Porque quando se fala que Jesus era apenas um profeta, estamos colocando Jesus na qualidade de um Moisés, na qualidade de um Elias. E Jesus é mais do que Moisés, e Jesus é mais do que Elias. Mas no conceito judaico, naquela época principalmente, realmente acontecia isso. Muitos consideravam Jesus apenas um profeta. E pode ver que essa cultura está aqui em Cleopas e nesses discípulos aqui, né? Cleopas e o outro, tá bom? Vamos continuar então. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Redimir Israel, falei isso no culto também. Eles estavam esperando que Jesus viesse para libertar Israel da sujeição do governo romano. O governo romano estava sendo muito ditador, muito cruel, muito autoritário com os judeus, e era o governo romano que imperava em toda a região naquela época, e eles esperavam que Jesus viesse como libertador dessa autoridade, desse autoritarismo do governo romano sobre os judeus. E eles dizem aqui que infelizmente Jesus morreu, isso não aconteceu, já era o terceiro dia desde que as coisas sucederam. Qual é esse terceiro dia? Domingo, tá ok? Sexta-feira Jesus morre, passa o sábado morto e no domingo de manhã cedo ressuscita. Então, estamos ao terceiro dia. É verdade, versículo 22 aí, ó. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E a madrugada aqui é no domingo bem cedinho, tá bom? Na viração do sábado para o domingo, no domingo bem cedo, na madrugada do domingo, bem cedo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram, ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus, ó nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, presta atenção nisso daí, ó. Por isso que é sempre importante ir à mesa, tá? Sempre vá à mesa com a sua família. Sempre vá à mesa com os seus filhos. Sempre vá à mesa com a sua esposa, com seu esposo. Sempre vá à mesa com os seus pais. É importante ir à mesa, tá? Coisas que nós passamos dias, horas, meses, anos tentando resolver e não conseguimos, na mesa nós conseguimos resolver, tá? A mesa exala um poder, o mesmo poder que tinha no Santo dos Santos, já falei isso para vocês várias vezes. E foi quando eles estavam na mesa que a coisa aconteceu, tá? E então, famílias, não deixem de estar à mesa. Tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos, uau, olha isso,
se lhes abriram os olhos. Aqueles olhos que pareciam que estavam como impedidos, né, de enxergar, foram abertos agora e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Ou seja, quando nos ensinava? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Perceba que discípulos de Jesus, mas foram para Jerusalém e acharam reunido quem? Os 11 e outros também. Porque os 11? Dos 12, Judas aqui já tinha se suicidado, agora tínhamos 11 discípulos, tá? E então fica claro que Cleopas não era um dos 12, é claro, né? Nós temos a lista, a relação dos 12, Cleopas não era, mas era considerado discípulo de Jesus, porque ele estava entre a lista dos 70 discípulos de Jesus, tá bom? 34, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, a Pedro. 35, então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecidos. Quando? No partir do pão. Quando foi que eles reconheceram, eles reconheceram a Jesus? No partir do pão. Quando os discípulos reconheceram a Jesus? No partir do pão. Quando aconteceu o partir do pão? Na mesa. Em que momento? Onde eles estavam onde? Na mesa. Tá bom? Então eu quero usar esses versículos aqui para a gente trabalhar nessa noite aqui, conversar sobre escatologia, tá bom? Fizemos aqui a leitura, vou tirar aqui os versículos, à medida que precisar eu volto aqui e faço leitura novamente aqui com vocês, tá certo? Tá ok? Então, vou chamando algumas informações aqui, vou levantando algumas informações aqui com vocês. Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, Cleopas, como eu disse agora há pouco, era um dos 70 discípulos de Jesus, tá bom? Só que aqui nessa história que nós lemos, fala que tinham 2 discípulos, não é isso? Cleopas e o outro não fala o nome, não cita o nome. E na verdade o Evangelho de Lucas é o único que dá com mais precisão, com mais informações. São citados essa passagem em 2 evangelhos, em Lucas e em Marcos. Marcos fala de forma muito superficial, usa 2 versículos só e fala muito rápido, não traz detalhe nenhum. O único que traz detalhe é Lucas. De todos os detalhes que Lucas traz, está aqui, está exposto para a gente, e traz o nome de um dos 2 discípulos que estavam lá, Cleopas. Teólogos, historiadores, sugerem, tá bom? Que fique bem claro, sugerem que essa segunda pessoa que estava aqui possivelmente seja a esposa do discípulo Cleopas, tá? Por isso não foi citado o nome, porque era uma mulher. E até então, culturalmente, a Bíblia não citava o nome realmente das mulheres, não trazia, era muito difícil trazer a referência do nome das mulheres. Nós sabemos dessa cultura antiga judaica desde o Antigo Testamento, tá ok? Então, os historiadores acreditam que seja aqui, nesse caminho de Emaús, Cleopas e a sua esposa. Não estou aqui afirmando, os teólogos e historiadores não podem afirmar isso, porque não temos base suficiente, mas é uma possibilidade, uma sugestão, e é inclusive a que mais faz sentido. Se fosse outro discípulo, qualquer outro discípulo, homem, provavelmente o nome dele teria sido citado aqui também, tá? Então, como não foi citado, possivelmente seja o Cleopas e a sua esposa, tá bom? Vamos adiante. Eles não entenderam a Jesus, outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, e nem reconheceram Jesus como Messias, tá? Eles não entendem Jesus, o que Jesus estava falando, o que Jesus estava ensinando, não só ali no caminho de Emaús, mas esse discípulo Cleopas, que passou, sim, um bom tempo, né, se não os 3 anos do ministério de Jesus, mas boa parte desse ministério de Jesus passou junto com ele, junto com Jesus,
mas não conseguiu compreender e discernir os ensinos de Jesus ao longo do tempo, os bate-papos de Jesus, as instruções de Jesus. No entanto, que quando Jesus morre, ele fica totalmente perdido, desorientado e não levanta, não cogita nenhuma possibilidade de Jesus ressuscitar, né? Então, ele não entendeu quem era Jesus, para o que Jesus veio e nem reconheceu a Jesus como Messias, tá? Ele não atribuiu a Jesus o papel do Messias, tá bom? E então, vamos olhar aqui no versículo 19, olha aqui comigo, no versículo 19, vou colocar aqui para você a Bíblia novamente. Vamos voltar aqui um instantinho. Versículo 19, olha aí comigo. Olha aqui. Ele lhes perguntou quais, e explicaram. O que eles explicaram? O que estava acontecendo naqueles últimos dias, que Jesus estava querendo saber. Né? Na verdade, Jesus já sabia, porque ele era o próprio Jesus, tinha acontecido com ele. Mas ele queria saber qual era o relatório. Lembra quando Jesus diz para os discípulos assim? O povo diz que eu sou profeta, o povo diz que eu sou Moisés, não sei o que. E vocês, quem dizem que eu sou? Jesus queria sempre ouvir isso. Qual era o relatório, qual era a informação, qual era a conclusão que os discípulos tinham acerca dele. E é exatamente isso que Jesus faz aqui no caminho de Emaús com Cleópas e esse outro discípulo, ou discípula, como nós sugerimos aqui. Aí ele diz assim, o que aconteceu com Jesus? Olha só, o Nazareno, que era varão profeta, ponto final. Poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nesse ponto aqui, tudo bem, eles estão certíssimos. Jesus realmente varão profeta, né? Mas Jesus era muito mais do que só um profeta, tá bom? Esse é um problema. Jesus era profeta também, mas era mais do que profeta. Profeta não só como Elias, profeta não só como Eliseu, como Moisés, mas Jesus era muito mais do que isso. Jesus era o próprio Messias. João Batista era o quê? Era um profeta, né? No entanto, quando foram perguntar a João Batista, você que é o Messias? Ele falou, eu? De forma nenhuma. Messias é o cara que vem depois de mim, a qual eu não sou digno nem de atar a sandália dos seus pés, tá entendendo? E então, entre ser um profeta e ser um Messias, muita diferença. Toda a diferença do mundo, tá bom? Então Jesus era sim um profeta, mas era mais que um profeta, mais que João Batista, mais do que Moisés, mais do que Elias, mais do que tudo isso. Jesus era o Messias, o Mexiá, aquele que vem das águas, o ungido, o escolhido, o Filho de Deus. A terceira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, aquele que viria cumprir o papel, a promessa, o projeto, o plano do Pai. Tudo bem? Então, entenda bem, esses discípulos, eles não reconhecem a Jesus como o Messias. Eles acreditavam no poder de Jesus, gostavam dos ensinos de Jesus, mas não cria que Jesus voltaria e ressuscitaria. Qual é o problema de ver Jesus só como um profeta? Você crê no poder de Jesus? Ele mesmo falou, ele é poderoso em palavras e obras, diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Mas eu não acredito que ele vai voltar. Eita! Agora talvez você já começou a perceber por que eu estou usando essa passagem aqui para a gente conversar sobre escatologia hoje, né? Percebeu? Manjou o negócio? Cleópas e o outro discípulo falaram, ele é varão profeta, poderoso em palavras e obras, diante de Deus e dos homens. Uau, top! Mas tem uma observação. Moisés morreu. Elias morreu, né? Elias não morreu, subiu na carruagem e tal.
Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Não está mais aqui fisicamente, ok? João Batista morreu? Morreu. Está entendendo? Os profetas morreram e acabou. Nenhum profeta morre e ressuscita para que se cumprisse a profecia do Messias, do Mexiá. Está entendendo? E então esses discípulos aqui cometeram um erro quando identificaram Jesus só como um profeta. Esqueceram que ele era o Messias e a promessa que havia sobre o Messias é que ele ressuscitaria. O Messias iria voltar. O Messias iria voltar. Cleopas e o outro são os tipos de discípulos na qualidade, que reconhecem o poder, a autoridade, a unção, a graça, o ensino, as palavras, tudo de Jesus, tudo, maravilha, excelente, um luxo. Só que não tinham a expectativa que Jesus voltaria. Só que não tinham a esperança que Jesus voltaria. E sabe a verdade? Está cheio de Cleopas aí no mundo de hoje. Está cheio de Cleopas que creem que Jesus ressuscita, que Jesus sara, que Jesus cura, que Jesus restitui, que Jesus dá dinheiro, que Jesus dá casa própria, que Jesus dá trabalho, que Jesus faz e acontece. E faz realmente. Mas o Cleopas acredita que é só isso. Está cheio de denominações Cleopas. Está cheio de discípulos Cleopas. Está cheio de pessoas, de evangelho dos Cleopas. Está cheio de teologia dos Cleopas por aí. Quem são esses? Aqueles que perderam a expectativa que Jesus vai voltar. Aqueles que não vivem sonhando, aqueles que não vivem esperando, aqueles que não vivem aguardando, aqueles que não se preparam para esse momento, para esse encontro. Aqueles que não olham as coisas que estão acontecendo e falam assim, ei, Jesus está vindo, Jesus está voltando. Domingo eu fui obrigado a postar um negócio lá. Eu vi uma reportagem, logo terminou o nosso culto, aí eu coloquei lá no Jornal da Record, que eu gosto de assistir, tá, irmão? Se você gosta de assistir repórter também, noticiário, eu vou te dar uma sugestão. Se tem um ainda que está prestando um pouquinho, é esse da Record, Domingo Espetacular. Então assista esse Domingo Espetacular, que ele é muito legal. Ele fala sobre o lado positivo, né, do coronavírus, assim, os recuperados, sabe, as histórias boas. Não trabalha com pessimismo, trabalha com otimismo em cima. Trabalha com realidade, fala sobre os números sim, mas em nenhum momento fica pressionando a gente, em nenhum momento fica afligindo a gente com aquelas informações, tá? Tentando nos colocar em pânico, assim como os outros canais e noticiários a gente sabe que faz, tá? Aí, no domingo eu estava assistindo lá a reportagem, né, do Domingo Espetacular, né? E apareceu lá a história, lá a reportagem, a matéria, a cobertura sobre os gafanhotos. E sabe o que falou naquela reportagem? Na hora eu tirei foto e postei, eu falei, sabe o que o engenheiro agrônomo falou? Essa é a pior infestação. Aí ele falou outra palavra, ele falou, essa é a pior praga de gafanhotos dos últimos 70 anos. Eu falei, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. A maior praga de gafanhotos dos últimos 70 anos. E tem gente ainda que acredita em coincidência, sabe? Então sabe qual é o problema de Cleopas? O Cleopas, ele vive como se Jesus não voltasse. Cleopas toma as suas decisões, faz as suas escolhas, muda os seus caminhos, sem considerar que Jesus está voltando. E então Cleopas não tinha expectativa no reino. Cleopas não tinha expectativa no retorno de Jesus. Cleopas estava com as suas conclusões sobre Jesus equivocadas, achando que Jesus tinha vindo só para libertar os judeus do domínio, de serem subjugados dos romanos. Mas Jesus veio muito mais do que isso. Então, por que eu estou falando sobre isso na aula de escatologia? Eu estou falando sobre isso porque hoje nós temos muitos discípulos Cleopas.
Talvez você seja um discípulo Cleopas. Talvez você hoje seja uma pessoa que esteja vivendo sem expectativa que Jesus volte, sem expectativa que Jesus vai retornar. Esteja vivendo uma vida considerando Jesus só como um curandeiro, só como um gênio da lâmpada que você esfrega, faz sua oração e faz os seus pedidos para Ele. Você só ora para pedir a Jesus para te dar um carro novo, uma casa nova, um emprego e não sei o quê, e mudar sua mulher, mudar os seus filhos e fazer, e tudo para satisfazer você, beneficiar você. Jesus é poderoso sim, como Cleopas disse, em palavras e em obras, tanto diante dos homens quanto diante de Deus. Mas preste atenção, Jesus vai muito, muito além de um profeta e um homem poderoso em palavras e em obras. Jesus é o Messias, é aquele que há de vir, é aquele que há de voltar. E então Cleopas, sem essa expectativa, é surpreendido com a volta de Jesus. Agora, nós, como esses discípulos Cleopas, os discípulos com a teologia do Cleopas, os discípulos com a expectativa do Cleopas agora, estamos vivendo dias onde nós estamos novamente desconsiderando, esquecendo, ignorando a volta de Jesus. No entanto, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e Jesus vai nos surpreender como surpreendeu a Cleopas e o outro discípulo. Por isso Jesus olha para Cleopas e fala: ó nécios. O que é nécios? Sem discernimento. A tradução dessa palavra nécios é sem discernimento. Por que Jesus fala isso? Não conseguiu discernir os meus ensinos. Não conseguiu discernir as escrituras. Ele falou: porventura vocês não perceberam que Moisés, começou por Moisés, ao longo de todo o Pentateuco, sendo falado acerca da volta de Jesus, que Jesus ia morrer, ressuscitar, ia retornar? Vocês não perceberam que todos os profetas falaram sobre isso? Ei, aqui, ó, tá vendo esse negócio aqui, ó, esse livro sagrado aqui, a Bíblia? A todo tempo isso aqui está falando sobre a vinda de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a volta de Jesus. A todo momento. E então Jesus chama a atenção desses discípulos dizendo: vocês são sem discernimento, não conseguiram discernir o que eu ensinei a vocês e o que as Escrituras diz. E vocês são tardios de coração em acreditar, em crer. Ou seja, o coração de vocês é muito lento, é muito devagar, é muito duro para acreditar nas coisas que eu estou ensinando e que a Bíblia nos deixa como orientação, tá bom? Eles deixaram claro que a expectativa deles estavam equivocadas quanto à missão de Jesus. Jesus veio para redimir Israel. Achou que Jesus ia vir só para isso, livrar eles do governo romano. Tá bom, livrou do governo romano, acabou a missão. Aí vem outro governo e subjuga, porque sempre algum governo está subjugando todos os outros. Se Jesus viesse só para libertar eles naquele tempo do governo romano, não precisava de Jesus, qualquer Zé fazia isso. Qualquer Zé poderia fazer isso, libertar os judeus do Império Romano. Mas Jesus não veio com essa proposta, Jesus veio com uma missão, com um legado muito maior, a nível de humanidade, a nível de transcender o tempo passado e futuro. Coisa não só para o presente, que eles estavam olhando só para o presente, mas passado e futuro. Foi para isso que Jesus veio. E então, com o grande objetivo de perdoar os pecados e dar a vida eterna. Essa era a missão do Messias. E eles, infelizmente, não conseguiram discernir e entender isso, né? Outra coisa que para mim agrava é o que a gente vê aqui, ó, do versículo 24. Vou colocar aqui para vocês, ó. O que a gente vê aqui do versículo 24 ao 29. Isso aqui para mim agrava, ó. Quando que eles saíram de Jerusalém para ir para Emaús? No domingo. Certo? Por que eles saíram no domingo? Porque essa história aqui que nós vamos ler agora, ela acontece no domingo. E esses caras saem depois que essa história aqui aconteceu, depois que esse boato, entre aspas, não era um boato,
foi um fato, uma realidade, mas até então, que eles ainda não tinham comprovação, chamaram isso aqui de um boato. Então esse boato aqui, aparentemente, que eles ainda não tinham confirmado, mas eles saem de lá, de Jerusalém, nesse dia aqui, irmãos. Saem de Jerusalém no domingo, depois de ficar sabendo dessa história. Olha aqui, ó, vamos ler aqui, 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram... Não, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó, 22. É verdade também que algumas mulheres... Aqui no 22, ó. É verdade também que algumas mulheres, das que estavam conosco, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Olha só que negócio, cara. Esses desavisados saem de Jerusalém já com base na informação que Jesus tinha ressuscitado. As mulheres já tinham ido no sepulcro, não tinham achado, os anjos já tinham falado com elas que ele não está morto, ele vive, porque estão procurando entre os mortos aquele que vive. E isso já tinha sido espalhado entre os discípulos. Aí, depois disso, alguns discípulos foram até o sepulcro e verificaram realmente que estava vazio. Depois disso, eles juntam a bagagem, botam a mochilinha nas costas e vão para Emaús. Onde esses caras estavam com a cabeça? Por isso que reforça o entendimento que eles não tinham o mínimo de expectativa, de esperança que Jesus ia ressuscitar, que Jesus ia voltar. Eles estavam muito doidos, muito chapado mesmo, muito desorientado, a ponto de desconsiderar completamente que Jesus iria voltar. Sabe o que me espanta? Que tem pessoas hoje vivendo hoje, no ano de 2020, tem pessoas vivendo no dia de hoje, dia 1º de julho de 2020, da mesma forma que Cleópas e aquele outro discípulo ou discípula lá. Desconsiderando completamente acerca da volta de Jesus. Desconsiderando completamente que Jesus vai voltar, vai retornar e vai vir nos buscar. Tá entendendo? E então Jesus fala para eles, sem discernimento, coração duro também para crer, para acreditar, né? Cleópas era cristão, era um discípulo, um seguidor, mas não entendeu nada sobre a volta de Jesus. A minha função como professor, como mestre, como pastor, é impedir que você seja um discípulo da tribo de Cleópas. É impedir que você seja um discípulo que faça parte da denominação de Cleópas, tá bom? Impedir que você faça parte do entendimento, do mesmo discernimento ruim de Cleópas. Aqueles que vivem sem entender e sem considerar a volta de Jesus. Mas no partir do pão tudo mudou, né? Foram para a mesa, os olhos abriram, o coração queimou e eles voltaram correndo para Jerusalém. Agora olha só que coisa. Chegaram em Jerusalém e encontraram a mesma história. A mesma história. Qual a história? Que Jesus ressuscitou. Agora eles acreditam. Por que eles acreditam? Porque Jesus esteve com eles. E os seus olhos abriram, o seu coração queimaram e eles voltaram correndo. Agora Pedro, ele chegou lá e Pedro falou com eles. A gente viu Jesus também, Jesus apareceu para mim. Não, tudo bem, eu acredito, porque apareceu para a gente. E eles contaram como foi a experiência deles naquele caminho lá. E então a minha função é te ensinar o Evangelho. Mas o Evangelho do Reino. A minha função é te ensinar o Evangelho do Reino. Para que você não seja como Cleópas. E viva desconsiderando a possibilidade de que Jesus vai voltar. Por isso, irmãos, que eu tenho insistido tanto em uma missão que eu tenho
e eu preciso de ajuda para essa missão. Tá aqui, ó, essa missão. Esse projeto aí chamado Venha o Teu Reino é o livro que eu escrevi e agora eu preciso da ajuda para fazer edição, editoração, diagramação, uma série de coisas que custam dinheiro junto à editora, né? Fazer registro junto à ISBN, uma série de coisas. Eu preciso de ajuda porque tem muitos Cleopas em Macaé, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo que precisam conhecer sobre isso daqui, ó. Venha o Teu Reino. Precisam ouvir o Evangelho do Reino para que os seus olhos sejam abertos. Eu acredito que esse livro vai funcionar como aquele partir do pão. Eu acredito que no momento que as pessoas apanharem esse livro para ler, os seus olhos vão se abrir e os seus corações vão voltar a queimar sobre Jesus e eles vão voltar a ter expectativa na volta de Jesus, no retorno de Jesus. Então essa é a minha missão, mas eu não consigo fazer isso sozinho, então eu preciso da ajuda de vocês. Estou fazendo uma vaquinha já há um tempo, não chegamos aí a alguma coisa de 50%, né, dessa vaquinha, e eu preciso da ajuda, tá bom? A nível de valor, está sendo generoso, a gente já chegou quase na metade, glória a Deus por isso. Mas a nível de pessoas, pouquíssimas pessoas participaram, contribuíram. Das poucas que participaram, foram muito generosas, abençoaram. Mas a quantidade de alunos, de discípulos que eu tenho, vou falar para vocês que está muito pouco, está pouquíssimo ainda o envolvimento, a cooperação das pessoas. Mas realmente eu tenho certeza que nem todos vão participar, porque é só para quem acredita no meu ministério e para quem acredita nesse projeto, para quem é apaixonado pelo reino, pelo evangelho do reino e quer ajudar a fazer os olhos dos Cleopas que temos por aí se abrirem, entendeu? E então, esse é o propósito aí desse livro, tá? Se você ainda não ajudou, eu quero te desafiar, não por mim não, mas pelo reino, entender o propósito desse livro do reino, para a gente abrir aí os olhos dos Cleopas que têm vivido aí junto da gente, tá bom? Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Bebe água aí também, se hidrata aí. Eu quero conversar com vocês agora, e quero, com base nisso que a gente já trabalhou aqui, eu quero trazer alguns entendimentos, algumas informações aqui para vocês, tá? Tem alguns versículos anotados aqui, e eu quero trabalhar com vocês. Primeiro que eu tenho aqui, que eu quero trabalhar com vocês, então eu já vou colocando aqui, ó, a Bíblia, junto com a minha câmera também, um pouquinho da câmera, tá? Ó, vou colocar a Bíblia. Peraí. Já vou colocar aqui a Bíblia. Deixa eu já aproveitar aqui para selecionar. Só um instantinho. Vamos lá. Vou colocar aqui a Bíblia agora. Aí. E vou colocar um fundinho da câmera aqui, só para a gente poder ir conversando, tá? E vou trabalhando alguns textos aqui com vocês, tá bom? Primeiro texto que a gente precisa trabalhar é Mateus 24. Então, anota isso daí também, tá bom? É importante você anotar. Mateus 24, do versículo 29 ao 31. 29 ao 31, tá? Mateus 24, 29 ao 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos,
de uma e outra extremidade dos céus. Olha esses versículos aqui que nós estamos lendo aqui, irmãos. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Deixa eu colocar aqui rapidinho também, de novo, ó, nosso mapa escatológico. Ó. Olha aí, o nosso mapa escatológico. Tá vendo? Diminuir um bocadinho aqui. Espera aí. Aí, para ficar os dois, ó, o texto e o mapa. Olha só. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. De qual momento que nós estamos falando aqui, ó? Grande tribulação. Lembra dos 7 anos aqui da grande tribulação? Então, logo em seguida, ou seja, logo depois do tempo da grande tribulação, o que vai acontecer? O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo. Quem que vai se lamentar? Aqueles que não reconheceram, não aceitaram, né? Verão e todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Lembra? Volta secreta, ninguém vê, e volta o quê? Visível. Quando que vai acontecer a volta visível? Tá bem claro aí quando que vai acontecer a volta visível. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Ó, a tribulação daqueles dias é esse período aqui, onde eu estou passando o mouse. E aqui é o momento da volta visível de Jesus. Tá vendo aí? Então, temos aqui essa informação, essa coerência da escatologia dentro do entendimento que estamos trabalhando aqui. Tá bom? Próximo texto. Eu tenho alguns textos aqui separados com vocês, para trabalhar com vocês. Não vai dar tempo de trabalhar todos hoje, mas tem alguns aqui que já vai dar para a gente trabalhar. Vamos trabalhando aí enquanto isso. Vamos usando aí o que der. A gente ainda tem um tempinho aí. Próximo, João 14:3, tá? Evangelho de Jesus, na autoria de João. Então vamos lá, anota aí esse versículo, tá bom? E abre a sua Bíblia também. João 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse texto aqui, esse versículo, ó, e quando... Vou ler do 1, João 14:1. E não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Aí o versículo 3, ó. E quando eu for e vos preparar lugar, ele já foi, não já? Já. No 40º dia, após ele ter morrido, ele voltou aos céus. Ele foi. E ele foi onde? Ele foi preparar o lugar. Mas, ó, eu vou para preparar o lugar, mas presta atenção. Mas eu voltarei. Tá vendo aqui? Vou grifar só esse, ó. Olha que palavra linda! Voltarei. É isso que Cleópas não tinha. Essa expectativa aqui. Voltarei. E eu e você precisamos viver todos os dias crendo que ele voltará. Toda manhã nós precisamos levantar da nossa cama e falar: epa, Jesus vai voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, mas Jesus vai voltar. Não interessa, pode ser daqui a pouco. Jesus vai voltar, tem que ter expectativa. Precisamos viver com essa realidade. Isso não é Hollywood, isso não é ficção científica. Isso é realidade aos que creem. Tá bom? Só aos que creem. Voltarei. E vos receberei para mim mesmo. O que é que Jesus está falando aqui? Eu acredito, eu vejo esse versículo aqui e eu acredito claramente que Jesus está falando aqui do momento, de qual episódio, de qual momento aqui? Jesus está falando desse momento aqui, ó, do arrebatamento, ó, arrebatamento. Eu vou preparar um lugar
para vocês e voltarei e tomarei você para mim. Vou preparar o lugar e vos receberei para mim mesmo. Vos receberei para mim mesmo. Ó. Nós seremos recebidos, arrebatados em secretos e seremos recebidos para Jesus. Seremos recebidos com Jesus, tá? Eu acredito nessa ideia, eu acredito nesse conceito aí. Tá certo? Tá entendendo aí? Então, lemos aí mais esse texto, né? João 14:3. Vai juntando isso, vai associando isso com a escatologia, tá? Isso aí é conhecimento avançado de escatologia. Agora, eu quero trabalhar com vocês alguns ricos e preciosos ensinos do apóstolo Paulo sobre a volta de Jesus, tá bom? Vamos lá. Primeiro ensino, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, 1 Coríntios, capítulo 15. Vou abrir aqui com vocês, tá bom? Mas vai aí na sua Bíblia também, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, agora eu vou projetar aí para vocês. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, tá? 51 e 52. Vou projetar aí para vocês também. Colocar a câmera bem fraquinha. 1 Coríntios 15, 51 e 52. É o que Paulo fala, o que Paulo ensina à igreja de Jesus reunida em Corinto. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Dormir aqui, Paulo está falando de morrer, tá? Nem todos dormiremos, porque faz associação da morte com dormir. Sabendo que estaremos, quando morrermos, por exemplo, estaremos aguardando, dormindo, o dia do julgamento, do juízo final. Ou então, o dia da ressurreição, né, antecipada para aqueles que também vão reinar com Cristo. Porque dentre os mortos, pessoas ressuscitarão para reinar com Cristo, e dentre os vivos, pessoas serão arrebatadas para ressuscitar com Cristo, tá? Mas pessoas que já morreram também, que estão dentre os escolhidos, que estão dentre os vencedores, serão ressuscitadas para reinar com Cristo. E na ordem, primeiro essas pessoas ressuscitam, e vão, é claro que isso é muito rápido, né, instantaneamente, mas primeiro as pessoas ressuscitam e vão para as nuvens com Cristo, e depois são os arrebatados, tá? Então, quando nós formos arrebatados, vamos nos encontrar com muitos dos irmãos que morreram, mas que foram eleitos para reinarem com Cristo. E nós também, eu pelo menos vou, né? O Wallace, Fátima, o pessoal que vai ser pastoreado pelo pastor Wallace e pela pastora Fátima, né? Não terão esse privilégio aí de se encontrar antecipadamente com aqueles que ressuscitaram em Cristo para governar, para se preparar para o milênio, né? Mas vão ter alguns que vão comigo, aí nós vamos junto encontrar aí muitos irmãos e irmãs que já se foram, mas vão ressuscitar em Cristo para governar. E Paulo está falando isso vos afirmo, irmãos. Eis que vos digo um mistério, nem todos os dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que Paulo está falando? Exatamente isso. Vou colocar aqui o mapa escatológico, para você entender, para você pegar a manha da parada aí. Mapa escatológico, vou colocar aqui. Mapa escatológico. Agora eu vou colocar a Bíblia aqui fraquinha em cima do mapa escatológico. Tá vendo aí? O que Paulo está falando aqui, gente? Paulo está falando o seguinte, nesse momento aqui, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quando? Aqui, nesse momento. No arrebatamento, no rapto, na vinda secreta de Jesus. Quando acontecer a vinda secreta de Jesus, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, tá? Mas não são todos os mortos que vão ressuscitar. Só aqueles que são os vencedores também. Só aqueles que foram selecionados para reinar com Cristo. É só uma parte deles, tá bom? Então eles ressuscitarão. E nós seremos transformados. Por que nós seremos transformados? Porque sairemos desse corpo físico
e seremos arrebatados, tá? Para que estejamos lá com o corpo glorificado com Cristo e seremos treinados aqui, mentoreados, discipulados pelo próprio Jesus nesses 7 anos, enquanto alguns vão estar aqui nesses 7 anos, outros vão estar aqui nesses 7 anos, tá bom? Então, quem estiver morto, mas for um dos escolhidos, dos vencedores, vai ressuscitar para reinar com Cristo. Se estiver vivo ainda, vai ser arrebatado para reinar com Cristo. Dos outros que não foram escolhidos, os mortos continuarão mortos e os vivos passarão pela grande tribulação. Eita, esse nome aí é complicado. Grande tribulação. Dá medo só imaginar, porque Jesus disse, né? Nunca houve e nunca haverá um tempo como esse, igual ao tempo da grande tribulação. Tá? Tudo bem, então? 1 Coríntios 15, 51 e 52. Agora vamos a 1 Tessalonicenses. Paulo falando à igreja de Jesus lá em Tessalônica. Tá? Vamos lá, então. 1 Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui para você qual é o versículo. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. Vamos colocar aí. Já vou colocar aí para vocês, tá? 1 Tessalonicenses 4. 13, de 13 a 18. Vou projetar aí na tela para você já, mas anota isso e abre a sua Bíblia aí também para você ir grifando, tá bom? Então tá aí, 1 Tessalonicenses 4. Vou botar a câmera aqui bem fraquinho. Não tá não, né? Deixa eu botar. Aí, ó, câmera bem fraquinha. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Vamos lá. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. O que Paulo está falando? Os que morreram, tá bom? Ó, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito aos que dormem. É o conceito que eu acabei de ensinar para vocês. Estão dormindo porque morreram e ainda não foram julgados. Então, como é que você vai saber quem vai ser condenado eternamente ou quem vai ser salvo eternamente? Não tem como. Aí, para isso, não acreditando no conceito daqueles que dormem, por isso que algumas teologias inventaram algumas desculpas ali, alguns artifícios. Por exemplo, o purgatório, a Igreja Católica que cria o conceito e o entendimento do purgatório para justificar isso daqui. Sabendo que, falando, não acredito que depois que você dorme, que você morre, você fica dormindo, não. Acredito que morre e já ressuscita no céu, já aparece nos céus em vida, na vida eterna. E aí você tem claramente a Bíblia dizendo que só vai ter um julgamento. E como que a pessoa já vai aparecer lá na vida eterna e vai ficar aguardando esse tempo, esse julgamento, como? Ela vai para o céu ou vai para o inferno? Aí eles falam, nem uma coisa nem outra. Vai para o purgatório. É uma sala de espera, um tipo de sala de espera para esperar até o juízo final para saber se a pessoa é condenada para ir para o inferno ou é salva para ir para o céu. Entendeu? Então, essa é a teoria que eles criaram, inventaram, mas que não faz lógica. E a doutrina, a teologia de Paulo ensina isso. Você morre, você dorme, você aguarda dormindo, tá? Está em vida eterna já, porém inconsciente. Tá entendendo? Quando você vai, daqui a pouco mais você vai dormir. Você morre até amanhã de manhã. Eu sei que uns têm um sono tão pesado, que parece que morreu, irmão. Mas você não morre. Você dorme. Você está em vida, você está vivo, dormindo. Tudo bem? Então é isso que Paulo está dizendo. Quando nós morremos, ganhamos sim a vida eterna. Porém, estamos dormindo na vida eterna. Tá bom? Como se tivesse sem ali a consciência, sem o conhecimento de onde você está, o tempo que você está. Então, está vivo, dormindo. Essa é a teologia do apóstolo Paulo, que eu acredito e que eu sigo ela, tá? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais,
que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Paulo está falando mais uma vez sobre isso daqui. Quando Jesus voltar, vai haver ressurreição. Na primeira volta de Jesus, na volta secreta de Jesus, os vencedores serão ressuscitados, que estavam mortos vão ressuscitar, então ressuscitarão a companhia de Jesus, virão na companhia de Jesus, tá bom? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Tá entendendo? Paulo está dizendo isso, quando Jesus voltar, na volta invisível, na volta secreta, que fizer o arrebatamento, quando acontecer o arrebatamento, os mortos já terminaram de ser ressuscitados. Primeiro os mortos que serão usados como aqueles que vão trabalhar no reino, que serão usados no reinado de Jesus, eles vão ressuscitar, e depois os vivos que vão reinar também serão arrebatados, tá bom? O restante vai ressuscitar só lá depois para o juízo, tá bom? Para o juízo final, para o dia do julgamento. Mas vamos continuar aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá entendendo? Paulo, mais uma vez, está aqui trazendo detalhes, explicações, esclarecimentos sobre esse momento aqui, ó. Esse momento aqui, Paulo está falando, ó. Então, quando acontecer o ressoar dessa trombeta, que Jesus voltar dos céus, lembra? Como que Jesus vai aos céus? Do chão até as nuvens, da nuvem para cima. Então, quando ele voltar lá de cima até as nuvens, então ele já está vindo dos céus, mas é secretamente, o que vai acontecer? Que Paulo está nos ensinando aqui. Vai acontecer o quê? O arrebatamento, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra e ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui, ó. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está falando desse momento aqui, tá? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tudo bem? Até aqui? Vocês estão entendendo? Ó, vamos continuar. Espera aí, deixa eu diminuir aqui para vocês conseguirem chegar ao versículo. Diminuir aqui a escatologia, deixar ela tirar. Ó, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens. Eita maravilha! Apóstolo Paulo, te amo. Obrigado por essa clareza. Apóstolo Paulo, eu sou seu imitador, como você é imitador de Cristo. Que maravilha, né, irmãos? Que clareza, né? Que clareza. Eu sou apaixonado pelos ensinos de Paulo. Pensa num homem inteligente, com discernimento, com sabedoria e clareza para nos ensinar de forma muito transparente. Olha aqui a maravilhosa doutrina, ensino que o apóstolo Paulo nos deixa. Não pode, irmãos, ter confusão nisso daqui, não pode ter falta de entendimento nisso daqui. Está muito claro, irmãos. Olha o que ele está nos ensinando, o que o apóstolo Paulo ensinou aos irmãos em Tessalônica, mas está falando conosco também. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Uau! Uau! Primeiro os mortos são ressuscitados, os que vão reinar. Depois nós que estamos vivos e que vamos reinar com Cristo, seremos o quê? Olha essa palavra. Raptados, tá? Essa palavra original é raptados. Isso é sequestrados. Serão tomados secretamente. Tá bom? E vamos para o mesmo lugar junto com eles. Com quem? Com os mortos. Que não agora não estão mais mortos. Ressuscitaram.
E vai ser aonde isso? Entre as nuvens. Olha isso. Por isso que é a volta secreta de Jesus. Ele vai ficar lá em cima das nuvens. As nuvens vão continuar encobrindo, tá? Então os olhos daqui da terra não vão conseguir enxergar lá. E para que isso vai acontecer? Para a gente encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Nos ares. Nas regiões celestes. O que Paulo ensina em Efésios, aos irmãos em Éfeso, ele fala sobre isso, regiões celestes. Nós encontraremos com Jesus lá, ó, nos ares, nas regiões celestes. E daí, meu irmão, estaremos para sempre com ele. Porque seremos arrebatados nesse momento, estaremos com Jesus. Eu vou colocar aqui, ó, a escatologia, o mapa escatológico de novo. Ó, aqui, ó, seremos arrebatados aqui, tá certo? Ficaremos 7 anos com Jesus, depois voltaremos com ele, ficaremos no milênio, depois o juízo final e viveremos na eternidade com ele. Por isso que Paulo fala que a partir desse momento que se a gente for arrebatado, quando a gente se encontrar com ele, daí em diante, ó, nós estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre. Vai ser o encontro, vai ser o casamento aqui. E daqui em diante nós não separaremos do Senhor nunca mais. Na verdade, já não nos separamos já desde hoje, né? Mas vai acontecer esse encontro físico aqui, ó. Esse encontro físico. E não nos separaremos do Senhor nunca mais. Tá certo? Esse encontro físico acontece. E daí em diante, ó, é bem aqui, ó, que a gente se encontra com o Senhor. 7 anos de estaremos aqui no tempo da grande tribulação, sendo treinados, mentoreados por Cristo. Depois desse momento aqui, voltaremos com Cristo, ficaremos no milênio e depois disso, aqui no grande julgamento, no juízo final, continuaremos com Ele, seremos salvos eternamente e viveremos na eternidade com Ele. E a linha do tempo vai para lá, tá? Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Vamos ler esse versículo mais uma vez? Ah, que maravilha. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E maravilha. Glória a Deus, irmãos. Estou feliz no que nós avançamos hoje, no que nós entendemos hoje, no entendimento que alcançamos. E é isso, trabalhando nesses dias, nessas quartas-feiras aí, com esses estudos online, para tirar as escamas dos seus olhos, tirar tudo aquilo que te impede de enxergar, de crer, de acreditar que Jesus vai voltar, irmão. Jesus vai voltar para buscar alguns, e eu estou entre eles, e depois primeiro Jesus volta secretamente, depois Jesus volta visível para governar, para estabelecer o reino, o governo dele no milênio, durante os 1000 anos aqui na Terra. Espero que você tenha aprendido aí nessa noite, espero que tenha abençoado, edificado aí a sua vida nessa noite. Cada um que esteve aí desde o início, compartilhando, não está dando para acompanhar aí os compartilhamentos, mas cada um que esteve aí hoje conversando, compartilhando, entendendo. Glória a Deus pela sua vida, participando, né? Não só de corpo presente, isso aqui não é missa de corpo presente, isso aqui é um estudo, por mais que seja um estudo online aqui, com essa ferramenta na internet, mas você tem que estar não só com o corpo presente, mas com a sua mente prestando atenção e o seu coração concentrado aqui nesse estudo, tá? Não é missa de corpo presente, não. É estudo, não tem que prestar atenção. Não adianta só abrir o celular, ligar a televisão ou o tablet, seja lá que raio for, e achar que você está na aula. Não está. Se você não estiver prestando atenção, acompanhando e prestando atenção só nisso, então você não está participando da aula, tá? Mas aqueles que estão participando, eu louvo a Deus. Aqueles que aprenderam, eu louvo a Deus. E oro para que, assim como foi com Cleopas e o outro discípulo ou discípula, seja conosco também, que os nossos olhos se abram, que o nosso coração queime e que nós possamos correr de volta para o caminho do chamado, o chamado do Senhor nas nossas vidas, tá certo? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quarta-feira que vem retornamos aí.
com a continuação dos nossos estudos de escatologia, tá bom? E segue aí a nossa programação semanal, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero orar, vamos orar agora ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado pela sua palavra, pelo seu ensino, obrigado por tudo que nós conversamos hoje, obrigado pela revelação, pelo entendimento, pelo discernimento, Senhor. Deus, obrigado pelo privilégio de não sermos como Cleopas e aquele outro discípulo sem discernimento, Senhor, e com o coração duro para crer, para acreditar no Senhor. Obrigado por nos acrescentar discernimento nessa noite e ministrar o nosso coração para que possamos crer, esperar, confiar acerca da volta de Jesus. Jesus, nós dizemos que nós te amamos e nós cremos, ó Pai, que o Senhor vai voltar, que está muito perto, muito breve do Senhor voltar, e nós queremos nos preparar para nos encontrarmos contigo, Senhor, para nos encontrarmos com o Senhor na sua volta. É isso que nós te agradecemos e já te pedimos também nessa noite, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada um dos discípulos, das discípulas, dos alunos, ó Pai, que estiveram comigo aqui nessa noite, buscando a sua palavra, se alimentando da sua palavra. Eu abençoo a vida de cada um deles nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo para todo mundo, tá bom? Ficar mais um tempinho aqui, vou colocar um tempinho aqui, uma música, para vocês poderem bater um papo aí, tá? E se despedirem. Shalom. Deus abençoe aí a todos. Excelente restante da semana. Sensação igual a essa que eu tenho quando estou em tua presença. Eu não conheço outra sensação igual a essa que eu tenho quando estou em tua presença, no Santo dos Santos. Na sala do trono, onde a fumaça me esconde, em tua presença. No Santo dos Santos, na sala do trono, onde a fumaça me esconde, em tua presença.
nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Da minha vida. No Santo dos Santos, na sala do trono. No Santo dos Santos, na sala do trono, onde a fumaça me esconde, em tua presença. No Santo dos Santos, na sala do trono, onde a fumaça me esconde, em tua presença. O Santo dos Santos, na sala do trono, onde a fumaça me esconde,